No sábado, o Flamengo jogou contra o Botafogo, venceu por 2-1, e o técnico Abel Braga teve preocupações defensivas logo depois que conseguiu a virada no placar. Percebendo que o técnico Zé Ricardo lançava o time alvinegro ao ataque, colocou mais um volante, com o nítido e assumido intuito de bloquear as ações ofensivas do adversário. A meta era segurar o 2-1. Marcar um terceiro gol era um plano secundário, não era a prioridade. Até aí, nada de novo. Assim funciona a cabeça do técnico brasileiro em geral, salvo raríssimas exceções. Treinadores consagrados, de sucesso, com cartel de títulos e que trabalham fundamentalmente pensando em garantir 3 pontos. Não há uma preocupação muito maior com a plasticidade do futebol, com um jogo mais moderno, mais envolvente, com imposição técnica e tática sobre o oponente e muito menos em fazer mais e mais gols à medida que o time tem a vantagem no placar. Se eu tenho a vantagem, eu quero segurá-la. Não estou preocupado em ampliá-la. Se for possível fazer mais gols, ok, mas isso não é prioridade. E isso fica muito claro nas próprias entrevistas, como a que o próprio Abel Braga concedeu logo depois do jogo no estádio Newton Santos, o Engenhão. Um dia depois, em São Paulo, primeiro clássico de Jorge Sampaoli, o técnico argentino que assumiu o comando do Santos no início de 2019. E houve tudo aquilo que falta na maioria das vezes em que duas equipes duelam e os técnicos também travam aí seu embate à beira das 4 linhas. O Santos se impôs sobre o São Paulo. O Santos dominou o São Paulo. O Santos fez 2 gols no São Paulo e poderia ter feito mais. Em dado momento, Sampaoli se incomodou porque os santistas desperdiçaram a chance de fazer um terceiro gol. E na entrevista coletiva, quando perguntado a respeito, disse com a maior naturalidade que sempre procuramos mais, ou seja, mais gols, fazer o melhor. Se o 2-0 já era uma vantagem até confortável àquela altura, por que não 3-0? Por que não uma vitória ainda mais ampla sobre um importante adversário? Pois é, essa é uma diferença básica da maneira como os técnicos aqui no Brasil pensam futebol e técnicos lá de fora, da Europa, aqui de outros países da América do Sul, como é o caso da Argentina. Claro, nem todos, não é uma regra, mas em grande maioria os treinadores brasileiros têm uma visão pragmática e procuram buscar a manutenção da vantagem adquirida, mesmo que ela seja pequena. E outros treinadores de uma outra filosofia, inspirados por outros profissionais, buscam algo mais. Buscam um futebol de imposição, um futebol envolvente, um futebol de gols. De preferência com vantagens mais amplas sobre o adversário. Evidentemente, no momento em que Sampaoli perder um jogo para qualquer um desses técnicos pragmáticos que tanto digamos assim, que tantas vagas ocupam, né, no mercado de trabalho aqui no Brasil, muitos dirão, não é de nada, prevaleceu aqui o professor fulano de tal, esses caras não têm nada para acrescentar. Pois é, isso certamente, essa conversinha vai rolar. Mas o fato é que, embora o São Paulo tenha mais investimentos, embora o São Paulo tenha contratado jogadores, o Santos perdido jogadores em relação ao ano passado, embora o São Paulo tenha um técnico até jovem e que tem propostas, ideias para a sua equipe que fogem desse padrão aí do pragmatismo ortodoxo, digamos assim. Apesar disso tudo, o São Paulo foi dominado e foi derrotado de uma forma categórica pelo Santos de Sampaoli, que começou outro dia a fazer o seu trabalho. Um trabalho que já, como se imaginava, já se mostrou complicado por questões extracampo. Sampaoli já disse que não sabia da situação financeira do Santos e demonstrou irritação por não ter sido atendido em pedidos de contratações, por perder jogadores que gostaria de continuar contando, no caso do Bruno Henrique, que acabou sendo vendido para o Flamengo. Ou seja, o choque esperado entre o técnico argentino e essa estrutura confusa do Santos, que não é muito diferente de vários clubes aqui no Brasil, ele já aconteceu de cara. Mas isso não impediu que o treinador conseguisse mostrar uma reação na sua carreira com bons sinais nesse início de trabalho. Quando eu falo em reação na carreira,
É porque, convenhamos, o trabalho de Sampaoli na seleção argentina, que pese a bagunça que é a Associação do Futebol Argentino, a AFA, a CBF de lá, e também problemas de ambiente, jogadores e tudo mais, o trabalho foi fraquíssimo, né? Foi decepcionante. Ele poderia ter feito mais. Não teve as condições adequadas para fazer um trabalho ideal. De acordo. Mas não era para ser tão ruim como foi nas eliminatórias, quando a Argentina quase foi eliminada, se classificou graças a Lionel Messi naquele jogo contra o Equador, tirando coelhos da cartola. E na Copa do Mundo foi um desastre, ele mudando de opinião a todo instante, mudando sistema tático, escalando mal, não aproveitando alguns jogadores como o Dybala, insistindo no Cabaleiro na meta, até que ele entregou o ouro ao bandido e jogou com a Croácia, né, e acabou aí sim sendo barrado. Enfim, o Sampaoli foi muito mal à frente da seleção argentina. E o Santos é um recomeço para ele. É um grande clube tradicional, uma camisa pesada, um time 3 vezes campeão da Libertadores da América e que dá a ele a chance de um recomeço. E ele dá primeiros passos bem interessantes. Sampaoli, gente, não é nem um dos maiores técnicos do futebol mundial. Curiosamente, é mais respeitado e admirado no Brasil do que na Argentina, onde ele é muito questionado. Já era antes da Copa do Mundo e piorou depois de sua passagem pela seleção albiceleste. Mas ele não figura naquela elite dos grandes treinadores, embora já tenha trabalhado na Europa. Ele veio do Sevilha para a seleção argentina e de lá para o Santos. Mesmo assim, fica muito clara a diferença na forma de ver futebol e de pensar. E tivemos esse cenário muito, assim, de uma forma até didática, mastigadinho para qualquer um entender, do sábado para o domingo. Com a forma como o Flamengo se comportou, com um elenco bem mais caro e muitos investimentos, inclusive com ex-jogadores do Santos, Gabigol e Bruno Henrique, e como a equipe santista se comportou no sábado, no domingo, com essa diferença na forma de pensar dos treinadores, evidenciada nas entrevistas concedidas após os 2 clássicos. Abel Braga chegando a dizer que não pode trabalhar com Coelar apenas de volante porque não gosta de time de índio, que é uma expressão, um time que só ataca, que ataca loucamente. Como se ter um volante apenas significasse jogar de uma forma irresponsável. Sampaoli alterou o sistema de jogo, trabalhou com 3 zagueiros, até com linha de 5 durante a partida, fazendo mudanças estratégicas diante das movimentações que o São Paulo fazia para tentar reagir no clássico. E o Abel Braga fez o quê? Pôs mais um volante. Eu não sou contra você ter 3 volantes. Se forem 3 volantes que jogam, que saem para o jogo. O Pires da Mota, quando entra no jogo, ele entra para defender, para se juntar com o Coelar numa função defensiva, além do Arão, que era o outro jogador que, aliás, foi tratado por Abel Braga depois do jogo como um jogador diferenciado. Foi a palavra que ele usou para, digamos, definir aí o polêmico meio-campista do Flamengo, que sempre entre amor e ódio aí com a torcida rubro-negra. Mas é isso, gente. A diferença é muito clara da forma de pensar futebol. Dos técnicos do Brasil, simbolizados nesse fim de semana em Abel Braga, e de treinadores de fora, com outros conceitos, outra forma de pensar, outra maneira de ver futebol, como é o caso de Jorge Sampaoli. Que seja um sucesso essa passagem do Sampaoli pelo futebol brasileiro, para que ajude a mudar um pouco as coisas, E não caia nessa conversinha fiada no dia, ele vai perder um jogo ou outro, claro que vai perder, vai acontecer. Mas quando acontecer, não embarque nessa conversa fiada de tá vendo aí, olha só e tal. No final, o que prevalece é a forma de jogar aqui do Brasil, dos experientes treinadores. É isso que eles querem, a manutenção de tudo como está. Essa mesmice, esse futebol sem imaginação, sem nada de novo a acrescentar. E o Santos, do técnico argentino, apresentou situações e mensagens bem interessantes nesse domingo, no Pacaembu, para que cada um de nós possa fazer uma reflexão sobre as necessidades urgentes ou não que tem o futebol praticado no Brasil, a serem, digamos assim, atendidas, corrigidas, modificadas, novos rumos, novas ideias, novas propostas. Se alguém eventualmente prefere aquele jogo tosco que impera por aqui, aquilo que o Santos apresentou, paciência, tem gosto para tudo. Valeu, gente, saudações!